Boa noite a todos. É com muita alegria que a Fundação Thiago Gonzaga começa mais uma edição do Voto pela Vida, um projeto que incentiva o exercício da cidadania, o protagonismo da juventude e, acima de tudo, a preservação da vida em Porto Alegre. O evento de hoje acontece em um dia especial, Dia do Professor, figuras indispensáveis na construção do futuro que queremos. Nosso muito obrigado aos professores que nos apoiam nesse projeto e que estão presentes aqui conosco. Sou Eduardo Bon, da equipe Vida Urgente, e vou facilitar o encontro de hoje. Em função da pandemia, os workshops Vida Urgente estão acontecendo de forma online. Nessas atividades, discutimos mobilidade e a construção de um trânsito mais humano e seguro com mais de 700 jovens que compartilharam suas demandas e sonhos para a nossa cidade. O resultado está no Manifesto da Juventude, entregue aos candidatos e candidatas à Prefeitura, que estarão conosco nesse espaço de troca, apresentando como entendem o futuro da mobilidade segura em Porto Alegre. Para dar as boas-vindas nesta noite especial, convido então a Disa Gonzaga, criadora da Fundação, para dar essa primeira fala. Boa noite, Disa. Boa noite, eu não estava esperando, eu estava aqui querendo aparecer, porque eu cheguei assim correndo, né? João Derli, não te preocupa que eu também estou no celular aqui improvisando, né? A única coisa que não é improvisada é um banner que eu tenho do Vida Urgente que eu carrego para onde eu vou. Mas no mais, eu estou aqui, né? No distanciamento, né? Sou do grupo de risco, né? 60 a mais, não preciso dizer quanto, né? Porque é uma inconfidência para a gente dizer isso. Mas, de qualquer maneira, eu queria desejar as boas-vindas para ti, João Derli. Já te conheço de longa data, nosso bicampeão mundial aí, e também já na política há algum tempo, né? A gente já viu a tua trajetória política e agora está te candidatando aí à prefeitura da nossa Porto Alegre, né? Nós da Fundação queremos que os jovens sejam e são para nós e conosco os protagonistas da história, né? Nós não achamos que jovem é futuro ou que jovem ainda tem... Não, jovem é o presente. E por isso eu sempre digo, e até sou repetitiva quando eu falo que para nós da Vida Urgente, da Fundação Thiago Gonzaga, os jovens são a alma da Fundação, a verdadeira alma desta Fundação é esta gurizada, esta tiagarada que eu falo, né? Que são quem construíram, quem levam essa bandeira. No tempo de pandemia, nem sempre podem levar como levam com aquela garra nos parques, nas praças, nas festas, nos shows, enfim. Onde tiver gente, a nossa gurizada está. Assim que passar a pandemia, eu tenho certeza que o nosso exército de jovens vai estar nas escolas, nas universidades, nos estádios, enfim, fazendo o que eles sabem fazer, que é mobilizar para um mundo melhor. E o mundo passa também pela mobilidade. Afinal, a gente é trânsito quando põe o pé na rua, seja a pé, de bicicleta, de skate, enfim. Trânsito não é máquina. Trânsito são vidas. E é por isso, João Derli, que esta gurizada vai fazer perguntas para ti, sem nenhuma intervenção da Fundação, vão fazer as perguntas que são as perguntas que eles têm vontade de saber dos candidatos, o que vão fazer para a nossa Porto Alegre. Que nós tenhamos uma bela noite, uma noite de muita inspiração. E agora, bola com vocês, rolando aí. Opa, judô não é bola, como é que é no judô? Passa faixa, passa como é que é? É o hajime. Então, Derli. É o hajime. Hajime. Ótimo. Obrigado, Disa. Como é que é? Hajime? O que significa isso? Não é da do cara, que eu não sei bem. Seria o início da luta, então todo início de luta é o hajime, então é um sinal que pode iniciar. Então, e tem alguma coisa que faz? Tem alguma coisa que eu acho bacana quando eles fazem assim, terminam, isso aí não é no judô, não é, garanto. Já vi que não são muito dos esportes, né? Não tem nenhum sinal, né? Mas é direto só a palavra hajime, aí já a gente já sabe que inicia a luta, né? Muito legal. Eu te confesso que nos esportes eu sou um fracasso. No colégio, quando eu era jovem, não faz tanto tempo assim, mas né, eu me lembro. Não, tinha aquele caçador, que é aquele Nilcon, não sei como é que chama agora, aquele que dão bolada para tirar os caras do...
Eu morria de medo da bola, eu ficava assim o tempo todo, tinha horror. Então, eu não sou muito de... Né? Meu esporte é queimada, a bicicleta. A bicicleta eu gosto, mas na ciclovia. Não sou assim de andar nas ruas, assim, sou meio um pouco medrosa, eu só ando em ciclovia. Nem que eu tenha que ir de carro, ter uma ciclovia, estacionar o carro e pegar a bicicleta. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu acho que é queimada, né, Disa? É queimada, mas nós chamávamos de caçador, Nilco, era uma coisa assim, o Nilco, o caçador, que não sei nem o nome do jogo. Tá bom. Bom, muito obrigado, Dias, então. Lembrando, pessoal, as perguntas que vocês quiserem fazer, vocês podem se inscrever no chat, ali, dizendo que vocês querem realizar as perguntas, e a gente vai chamando vocês pela hora. Então, no Voto pela Vida de hoje, nós teremos o prazer de receber o candidato à Prefeitura de Porto Alegre, pelo Republicanos, João Derli. João Derli tem 39 anos, é casado e pai de 2 filhos. Muito cedo entrou no judô, onde se consagrou bicampeão mundial. Em 2012, foi eleito vereador de Porto Alegre como o segundo parlamentar mais votado, com 14 mil votos. Na Câmara, foi presidente da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, presidiu a Secopa, comissão que fiscalizou as obras da Copa do Mundo. Em 2014, elegeu-se deputado federal com quase 107 mil votos. Em Brasília, foi defensor ferrenho do combate à corrupção, propositor da CPI da CBF, que apurou escândalos de desvio de recursos, e defendeu o fim do foro privilegiado. No seu mandato, destinou ao Rio Grande do Sul quase 70 milhões, priorizando saúde, segurança, educação e esporte. Boa noite, João, e obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo cheio de vida com a nossa juventude Vida Urgente. Para começarmos, te convidamos então para uma saudação de 3 minutos. Muito boa noite, Eduardo, que está nos mediando, nossa querida também Disa. É uma satisfação poder nessa noite estar aí com os amigos, né, e com professores, com jovens, tratando de um tema extremamente importante, né, que é a mobilidade, mas com a ênfase na vida. E é justamente esse olhar diferenciado que nos atrai tanto, né, e atrai muitas pessoas, principalmente os jovens, de estarem próximo da Fundação Tiago Gonzaga, né, porque a gente sabe o quanto é preciosa a vida e o quanto as políticas públicas, elas, quando são assertivas, elas ajudam a que as vidas possam ter oportunidades, que as vidas possam ser preservadas, e esse, com certeza, é um cunho extremamente importante. Trago aqui, está ao meu lado, o nosso querido candidato a vice-prefeito, delegado Fernando Soares. Vai aparecer aqui para dar um oi, está aqui no nosso suporte, aqui, nos acompanhando. Eu já não sou mais tão jovem, né? E o delegado também é um pouquinho mais experiente do que eu. Mas a gente tem preparado, e a gente sabe o quanto a mobilidade de Porto Alegre ela tem uma necessidade, tem dificuldades, pois o crescimento da cidade tem crescido desordenado, e a cidade tem dificuldade na estruturação das políticas públicas para a mobilidade. Então, agradeço a oportunidade de poder conversar, né, o pessoal fazer perguntas a nós, a gente poder até aprender, né, com vocês. A gente tendo que responder, a gente aprende muito, né? Então, sempre fui uma pessoa que trata muito com as pessoas, ouve muitas pessoas. Às vezes até tem dificuldade de... no próprio Brasília, lá a gente recebia o pessoal para alguns temas específicos, e eu queria sugar as pessoas que estavam de fora para a gente poder emitir opinião em várias áreas. E é fundamental, eu não recebi ainda, né, não sei se é a cartilha, a carta compromisso, né? Então, se que tiver a oportunidade de poder receber, né, para a gente ver o que a gente pode incorporar aí no nosso plano de governo.
que eu acho que isso é muito proveitoso e é muito oportuno. E a gente fica aqui à disposição, então, para responder as perguntas aí que virão para nós. Ótimo, muito obrigado, candidato. Então, agora é hora de dar vez e voz aos jovens Vida Urgente. Estão aqui reunidos estudantes de diversas escolas de Porto Alegre, como os colégios Leonardo da Vinci, Alfa e Beta, Colégio Anchieta, Colégio Marista Champagnat, Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot, entre outros jovens voluntários. Teremos aproximadamente 30 minutos para as perguntas e respostas. Lembrando, quem quiser fazer uma pergunta pode se inscrever pelo chat, né? É só nos chamar por ali. Pedimos que sejam breves as suas questões e que o candidato mantenha as respostas em cerca de 3 minutos. Assim, mais jovens terão a oportunidade de participar. Então, para o nosso regime, a gente convida a Beatriz Amoris, a voluntária da Fundação, para fazer a primeira pergunta. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bom? A minha pergunta é em relação ao plano de governo. Eu dei uma lida no teu plano de governo na parte de mobilidade urbana. Eu achei interessante que no final tu fala um pouco sobre a necessidade de uma realização de licitação numa parceria público-privada na área de transporte público da capital. E não deixa muito claro no que seria essa parceria. Eu queria saber se você podia explicar um pouquinho mais para a gente. Bom, eu estou pegando aqui o nosso plano, né? A gente trata de duas parcerias, né? A administração pública, ela tem que executar, né, os serviços públicos para a sociedade. E muitas vezes ela não precisa ter a execução direta. Eu falo isso, vou fazer um comparativo com o esporte, por exemplo. Então, a gente tem aí os clubes sociais esportivos que tu poderia, né, utilizar, né, o espaço que tu tens hoje da estrutura física e do conteúdo, material humano que tem dentro dos clubes, e aí tu consegue, com isso, oportunizar, por exemplo, então, o pessoal a prática esportiva. Então, nesse sentido, as PPPs que a gente está se propondo é para explorar, né? A gente vê aqui, ó, é a mídia, né, no mobiliário urbano, e eu acho que isso é importante, são espaços onde pode buscar recursos e a gente fazer com que seja mais atrativo a questão da mobilidade e do transporte público na cidade de Porto Alegre. E também nos próprios portais que a gente está propondo, né, na cidade, que esses portais seriam os locais de onde a gente faria uma flexibilização da frota, né? Então, uma flexibilização da frota seria, no caso, a propriedade de frota dos ônibus, né? Hoje não pode ser, além de ônibus, não pode nenhum outro tipo de veículo. Então, uma van ou um micro-ônibus não pode ser utilizado pelas linhas de ônibus para fazer essas linhas onde não tem um número considerável de fluxo de pessoas. Então, com essa flexibilização, os portais seriam o ponto de encontro e é onde tem a maior circulação de pessoas e as próprias empresas ou essas parcerias ajudarem na manutenção do espaço e com isso também poder promover as suas empresas. Então, a gente entende que essa seria uma alternativa de a gente conseguir fazer com o espaço do Triângulo da CIS Brasil, esse espaço pudesse ser mantido por empresas, né, que fizesse essa parceria com a prefeitura. Com isso, tu diminuiria o gasto, né, do investimento da prefeitura e organizar. Até pouco tempo, o telhado lá do Triângulo, não sei se alguém conhece lá, eu moro perto, estava detonado, então dia de chuva o pessoal ficava pegando chuva também para aguardar os ônibus, e então demorou um tempo bem considerável para poder fazer a troca do telhado lá. E com parcerias a gente tem a oportunidade de poder fazer com que esses locais eles pudessem ser cuidados,
né, e ao mesmo tempo utilizados pelas empresas na propaganda. Então, PPPs, ela tem que ser benéfica para a sociedade. Então, pode ter execução direta da prefeitura, mas também pode ter execução de um ente ou até da iniciativa privada, mas desde que seja entregue para as pessoas. Então, o que nós desejamos é que o serviço seja entregue para as pessoas. Então, o abrigo, o espaço, o lugar para eles. A André aqui estava me apertando que eu já tinha passado os 3 minutos. Obrigado, candidato. Como a nossa proposta é uma conversa mesmo, um bate-papo. Então, não vou ficar ali apertando no minutinho ali, né? Então, a ideia é só que a gente mantenha breve para poder mais perguntas, né? De mais jogos. Então, dito isso, vamos para a próxima pergunta da Brenda Silva, que é da estudante do Colégio Emílio Massot, também participou de todas as nossas atividades. Gostaria de lhe fazer uma pergunta. Brenda? Boa noite. Temos visto as empresas responsáveis pelo transporte coletivo reclamarem de problemas financeiros, e elas têm deixado de investir em manutenção, não tem renovação de frota, a nossa tarifa é a mais cara do Brasil. As empresas recentemente reduziram os salários dos trabalhadores, mas não reduziram a tarifa. Para termos uma mobilidade urbana menos violenta e mais voltada ao ser humano, é importante termos um transporte coletivo de qualidade. Candidato, qual a sua solução para resolver a crise de transporte coletivo na nossa cidade? Bom, o sistema, essa aí eu vou ter que passar um pouco do tempo, né? Porque ela ela é uma pergunta bem chave na questão da mobilidade em Porto Alegre, né? O sistema está colapsado do transporte público, então, falando exclusivamente dos ônibus. Então, as empresas têm alegado muito que não tem local no mundo que não tenha subsídio para as passagens, né? De fato, tem pouquíssimos lugares que não existe esse tipo de subsídio, né? Como é que a gente pode encontrar, né, o caminho para a gente poder baratear um pouco a passagem? Eu, na minha vida, quando criança, eu estudava no Rio Branco, eu tinha até a passagem para ir para a escola, mas para voltar. Eu não tinha, quando comecei a frequentar a Sojipa, eu não tinha passagem. Então, eu passava por baixo da roleta, fazia amizade com o cobrador para poder entrar no ônibus, então me deslocar para poder treinar o judô. Então, se a gente tem uma passagem um pouco mais em conta, e aí precisa ter algumas medidas, né? Então, primeiro tem que revisar, né, o cálculo de tarifa, que hoje o modelo dele está baseado em cima do custo, né? Então, nós propomos mudar isso, né, esse cálculo de tarifa, para que a gente não coroa a ineficiência, e sim a eficiência. Então, como eu falei, a flexibilização de frota, né, que é a propriedade de frota, a propriedade de frota, ela faz com que os ônibus eles otimizem as empresas otimizem os seus ônibus. Ele pode ser utilizado, né, lá na região sul, mas daí tem horários que tem umas rotas, ela não tem demanda, mas daí tem outras que tem que ter um pouco mais de demanda, ela pode ser utilizada por outras. Então, você tem a flexibilização e a propriedade de frota. Então, a gente vai inverter a raiz do problema, que é o custeio, né? A tarifa estar baseada no custo, ela acaba fazendo com que agora, se eu não me engano, o MP fez um acordo entre a prefeitura, a ATP enfim, esse acordo flexibilizou a frota, mas só para pegar ônibus mais antigos, para não precisar ter contratação. Com isso, vai elevar o custo. Então, na verdade, hoje a prefeitura botou então 40 milhões, né, de subsidiar a passagem diante do problema da pandemia, porque não tem a utilização, e aí flexibiliza a frota para ônibus mais antigos, vai ter problema de peça, vai ter o funcionamento dos ônibus, né, vai gastar mais diesel, enfim, vai acabar prejudicando e vai aumentar o custo, e com isso
2021 a passagem vai aumentar novamente. Então, a gente vai continuar sempre com um gasto tremendo. Então, inverter a lógica e aí fazer com que a passagem ela seja mais direcionada pela demanda por demanda e não por custo. Então, tentando ser... É difícil de explicar, né, tudo isso, mas eu estou tentando explicar da melhor maneira possível. Até sou meio... tenho um pouquinho de dificuldade de explicar, não sou um bom professor, né? Então, a gente tem um estudo do nosso consultor, que é o Felipe Souza, e ele nos trouxe que essa flexibilização de frota, a gente pode embaratear em torno de 30 centavos a passagem. Então, é bem considerável, né? E então, a gente tem que levar em conta isso. Nós temos que atacar alguns outros problemas, por exemplo, o fator de utilização. Tem empresas de ônibus que o fator de utilização, a lei federal, ela estipula que no mínimo de 7 horas do trabalhador tem que executar, e algumas empresas estão utilizando em torno de 6 horas para o funcionário, e faz com que isso aumente o custo. Então, o fator de utilização acaba aumentando, então está encarecendo em torno de 5 a 7%. Eu não estou preciso nesse dado, eu tinha anotado em algum lugar, mas eu creio que é em torno disso. Então, se a gente pegar aí 5 a 7% dos dados, a gente, da tarifa, a gente já vê que só arrumando essa questão do fator de utilização já consegue baratear um pouco mais. Então, a gente entende que a gente consegue, aí, revendo esse contrato, com essas medidas, a gente já consegue baratear consideravelmente a passagem de ônibus na cidade de Porto Alegre. Muito obrigado, candidato. Então, vamos imediatamente para a próxima pergunta da nossa voluntária Bruna Piussi, do Colégio Leonardo da Vinci Alfa. Bruna? Primeiro, eu queria parabenizar todos os professores que estão aqui e agradecer pela tua disponibilidade. Peraí, tá escuro aqui. Eu sou atleta da Sojipa e de vôlei há uns 2 anos. E também jogo vôlei desde os 6 anos na minha escola. E faz 2 anos que eu tô mais ou menos 2 anos que eu tô notando que o esporte está sendo menos motivado e investido também pelo município. A gente tinha várias competições que a minha escola participava há uns anos atrás, e municipais, né, que agora foram desaparecendo e agora tem bem menos. Então, eu tô vendo essa motivação, incentivo piorando muito. E outro ponto, assim, lá na Sojipa, né, ano passado, principalmente, porque esse ano parou tudo, né? Muito problema com a questão da passagem, das pessoas chegarem até a Sojipa. Algumas das nossas atletas lá têm problemas econômicos, as famílias não conseguem pagar a passagem de ir e vir, né? E a Sojipa tinha que ajudar, mas não só a Sojipa, a gente também, todo o time ajudava essas atletas a pagarem a passagem, porque o município não tem nenhum plano, assim, para ajudar os atletas, que é uma parte tão importante da sociedade, que traz tantas qualidades, né? Ainda mais leva o nome da cidade. Quando a gente joga em outros lugares, outros países, a Sojipa está levando o nome de Porto Alegre. Além de todas as qualidades que o esporte traz para o indivíduo, né? Que vai dar uma sociedade melhor. Então, eu queria saber quais são essas propostas para incentivar o esporte, até nessa questão da mobilidade também. Ótimo, né? Esse daí como eu falei antes, é meu histórico da minha vida. Então, saindo lá do Rio Branco, na Protásio, para chegar até a Sojipa, tinha que pegar 2 ônibus, né? Então, descia no Santa Inês, o antigo Ritz ali, aí pegava o T2 para ir até a Dom Pedro, e depois descia o resto caminhando. Quando eu estive vereador, existia um programa na Prefeitura de Porto Alegre que era o Voo Escola. E esse era para quem estivesse na rede municipal,
pudessem acessar a gratuidade de passagem, né, comprovando renda, e com isso beneficiando as crianças. Daí, quando chegou o PPA é o Plano Plurianual, é a destinação dos recursos nos 4 anos do município, né? Então, o primeiro ano de governo, tu executa o orçamento do governo passado, e aí tu apresenta uma peça nova, né, de proposta de como executar o recurso, né, nesses 4 anos. Então, eu fiz achei um recurso que estava no marketing da prefeitura, agora eu acho que era em torno de 30 milhões, se eu não me engano, que era destinado para o marketing da prefeitura. A gente tirou uma parcela bem pequena, que dava em torno de 100 mil ano, então daria 400 mil nos 4 anos de governo, que era o aluno atleta, dentro do Voo Escola. Então, tu oportunizava as crianças e os jovens, né, que estivessem na rede municipal de se deslocar da sua casa, da sua escola, de outro local, para fazer a prática esportiva em algum local. Infelizmente, não tem mais esse programa, né, e a gente sofria também quando iniciei os trabalhos sociais linkados ao judô. Então, nós tínhamos muitas crianças que começavam a demonstrar o talento esportivo e a gente tinha que levar, né, elas tinham que sair de dentro da sua comunidade para ir para um local para treinar um pouco mais sério, visando um pouco mais a competição, né? Aquele que já tem o talento para ir para a área da competição. E a gente sofria também isso, a dificuldade de conseguir buscar o transporte para as crianças, mesmo acolhendo lá no clube, sem ter custo para as crianças, mas muitas delas não tinham também, não conseguiam pagar a sua passagem. Então foi aí que nos motivou. Eu tenho que nós temos que reativar esse programa, a gente conseguir beneficiar e oportunizar nossos jovens da prática esportiva. Por isso que eu falei, fiz o comparativo das PPPs. Para a área esportiva, ela funciona muito bem. Então, já tem estruturados lá, temos a Sojipa, temos União, temos o Grêmio Náutico Gaúcho, temos associações, nós temos as escolas de samba que podem oferecer oficinas de dança, nós temos as escolas de dança, parcerias com essas entidades, e aí, como tem com os clubes hoje, que um desconto do IPTU, a gente pode também trabalhar com uma questão tributária, né, talvez com o IPTU, para fazer essas parcerias e poder absorver o contraturno da rede pública, que é fundamental. Então, eu sou fruto do contraturno, iniciando na escola e depois tendo a oportunidade de frequentar um clube. Então, se a gente conseguir retomar isso, a gente consegue beneficiar e oportunizar muitas crianças, muitos jovens aí a ter, né, seu direito garantido da prática da atividade física e do esporte, que a nossa Constituição prevê. Né? Ótimo. Muito obrigado, candidato. Vamos para a próxima pergunta, então, do Antônio Schenato, também do Colégio Leonardo da Vinci Alfa. Bom, primeiramente, seguindo o exemplo da Bruna aí, parabéns a todos os professores aqui nesse encontro. Também gostaria de agradecer à Fundação por ter disponibilizado esse espaço e também ao candidato por ter abraçado esse espaço aqui também. A minha questão, na realidade, é algo que foi brevemente comentado, eu creio, umas 2 perguntas atrás, que era uma pergunta da Brenda, se eu não me engano, que foi a questão da saúde no transporte público, principalmente nesse momento de pandemia, né? Então, eu gostaria de saber, senhor candidato, quais são as suas propostas para que, efetivamente, o transporte público volte a ter uma confiança por parte do cidadão quanto à sua segurança no sentido da sua saúde ao usar esse transporte e, portanto, essa pessoa não ter um grande risco de contrair uma doença infecciosa durante uma estadia no transporte público. Obrigado. Antônio,
a gente está com não é com um estudo, na verdade, a gente está tentando aplicar trechos mais curtos, né, até baixar a passagem por trecho, né, por quilômetro rodado, daí isso daí tem que ter como teste, né, nós vamos tentar implementar como teste isso, com isso a gente diminui um pouco o número de pessoas, né, nas linhas, aquelas que têm um fluxo maior, para que as pessoas daí elas possam acessar. Quando tu tem um número maior de rotas, né, onde ela tem um número maior de usuários, tu consegue diluir, né, as pessoas e não tendo a aglomeração das pessoas para ter a garantia e elas terem o cuidado na questão de higienização, né, de respeitar um pouco o distanciamento, no momento de algo que ninguém esperava que fosse viver, e que nós temos agora que conviver com isso e nós achar as alternativas. Então, nós já temos buscado aí, junto até entidades médicas, como médicos, como a próprio pessoal, engenheiros, né, e também cientistas, como a gente consegue solucionar, né, que seja mais higiênico andar, né, no transporte público. Então, a gente não tem essa ideia, mas a gente não tem ainda a certeza que esse é a solução, né, ou que seja o melhor caminho, mas a gente tem essa intenção, a gente está pensando nessa linha, e por isso que um plano de governo, ele muitas vezes ele é um compromisso, né, com a sociedade, uma carta de intenção, mas que ele não está fixo, ele não está parado, ele não é simplesmente um papel, ele está em constante construção. Então, como eu falei, eu gostaria até de receber, né, o conteúdo, né, da fundação para que eu pudesse justamente ver o que a gente consegue incorporar, né? Então, daqui a pouco pode ser até uma sugestão que tem aí, que eu desconheço ainda, e daqui a pouco tem uma sugestão boa e viável, né, para nós, né, nesse sentido. E eu não tenho problema nenhum em dizer, às vezes, que a gente não tem todas as soluções, porque realmente, quem diz que tem todas as soluções, ela está dizendo uma besteira, porque o quanto a gente aprende na rua. Eu estive, por exemplo, no Morro da Cruz, no Morro da Polícia, nós estávamos vendo o problema de água lá, e aí tinha um senhor que ele trabalhava no DEMAI e ele tinha a solução de um problema, que as duas pontas do morro ele tinha 2 acessos de chegada de água, e só que numa das laterais, né, na subida, que é a parte mais alta, fizeram um corte para pegar uma lateral ali, sendo que aquela lateral já começou a ser abastecida porque melhoraram a bomba lá daquela lateral. Se tu corta aquele acesso da água ali para aquela lateral que já está atendida, ela consegue ter força para chegar mais acima. Então, conversando com uma pessoa na rua, né, sem querer, tu acabei pegando ali algo importante que dá para pensar depois, né, e tentar ajeitar para que as pessoas consigam tomar seu banho de manhã, voltar de casa, ainda mais no momento que a gente está de pandemia, que tem que ter mais asepsia, né? Então, a falta de água é um problema grave. Então, como é importante ter constante diálogo, ouvir os setores, ouvir as pessoas, porque tu ganha muito conteúdo. Inclusive, desculpa me estender na resposta, inclusive, quando eu estive vereador e deputado, eu fazia sempre uma banquinha nos centros, em outras cidades também, para ouvir, fazer uma prestação de contas, conversar com as pessoas, né, mostrar o que eu estava fazendo, e ao mesmo tempo pegava muitas demandas. E saiu vários projetos de lei conversando com as pessoas na rua. É impressionante o quanto a gente aprende, né? Então, a administração pública, ela tem que ter o contato com as pessoas, ela tem que abrir para os setores, ela tem que dialogar com todas as pessoas, e o prefeito não precisa saber tudo de tudo, mas ele
tem que escolher bem as peças, né, para que possam ser bem, para que a engrenagem funcione perfeitamente. Então, eu entendo que o prefeito ele precisa ser como um diretor de uma peça. Ele vai fazer com que os atores, né, eles possam desempenhar o seu papel da melhor maneira possível para que a peça flua, né, e vire um sucesso. E a cidade de Porto Alegre ela tem tudo para dar certo. Ela tem um potencial enorme e muitas vezes ela não consegue funcionar porque o diretor ele não está conseguindo fazer com que esses atores funcionem, né, perfeitamente. Né? Então, se não chamar a atenção, que eu levei 5 minutos dessa resposta. Imagina, a pergunta do Antônio era difícil mesmo, né? Como é que a gente casa um elemento tão crítico e tão importante para a cidade quanto o transporte público com um período de pandemia? Então, tudo bem, precisa realmente desenrolar para conseguir uma resposta para esse desafio. Né? Inclusive, candidato, nós encaminhamos, né, para a sua assessoria, né, já a nossa carta, mas eu posso encaminhar novamente, não tem problema nenhum, e a gente segue à disposição, se o senhor quiser conversar, qualquer ponto, qualquer questão, né, a gente segue sempre aberto, embora virtualmente, agora em tempos de pandemia, mas são para construir junto com tiver disposição. Por favor, pode nos enviar que nós não sei se o pessoal recebeu. Se recebeu, o pessoal não compartilhou comigo. Não se preocupe que a gente manda novamente. Então, para a nossa próxima pergunta, temos o nosso voluntário Bernardo Pietrobelli, que gostaria de também fazer um questionamento. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Obrigado por tirar esse tempo para conversar com a gente. A gente comentou um pouquinho sobre os ônibus, né, como forma de transporte coletivo. Eu queria saber se o senhor tem propostas para outros modais de transporte na cidade, coletivos ou não, né? Pode ser bicicletas ou transporte compartilhado. E havendo investimentos ou um plano para essas outras modalidades, como poderia ser reforçada a segurança nelas ou numa integração em geral? Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Nós temos pensado, o mundo inteiro está caminhando, a gente tem que sempre observar, né, como é que o pessoal tem se movimentado. Então, o mundo inteiro está investindo bastante, né, baixando IPI, dando até incentivo para as pessoas buscarem o transporte individual, né, como as bicicletas, e aqui a gente tem dificuldade, né? O brasileiro ele sonha ter o seu carro, ele quer andar de carro, é um negócio impressionante. O que nós temos que fazer? Nós temos pensado em trabalhar com a integração eletrônica, né? E isso pode ser ela fisicamente ou como fosse o TRI, né? O TRI, mas tu podendo utilizar, tu escolher o modal que tu quer utilizar. Então, tu tá indo para o centro, aí tu pega uma parte que tu quer pegar em ônibus, outra parte tu quer vai de ônibus, aí tu anda a outra parte de bicicleta, pega a bicicleta. E aí choveu, aí tu quer voltar, quero voltar de táxi, aí volta de táxi, né? Então, tentar integrar, seja táxi, bicicleta, lotação, e até, por que não, trabalhar com a questão do catamarã, principalmente para a região lá do nosso extremo sul, onde tem a cidade, ela tem para crescer, né? Ela é muito vertical, na região sul, na região central, na norte, na leste, mas para o sul ela não é tão vertical porque não tem obras de infraestrutura. Até os empreendimentos que têm saído para lá de moradia, ela não acompanha com o crescimento, né, de vias, com também as vias para as bicicletas também, e a gente também pretende trabalhar, né, com a via fluvial. A gente acredita que tem como fazer, né? A gente tem trabalhado aí, uma empresa que nós trabalhamos, a
a gente acha que dá para fazer aí num período de, no máximo 1 ano, poder implementar esse sistema, né? E é importante trabalhar fortemente no crescimento das ciclofaixas, né, na cidade de Porto Alegre. Tem locais que é muito difícil, né, de se locomover, e aí tem que ter a ciclofaixa. Ela pode ser muitas vezes até na própria calçada ou na via do trânsito, porque nós temos que dar oportunidade daquele que achar o seu modal, né? E muitas vezes não tem, ainda mais agora no momento de pandemia, não tem vacina, não tem nada, a pessoa não quer frequentar um ônibus, mas ela possa ir de bicicleta com segurança, que hoje em dia não tem como ter essa segurança que não seja ali mais para a região central da cidade, que para os bairros nós temos a dificuldade de extensão. Para isso, precisa ser por via de parceria, se for, né, pode ser um caminho para que a gente possa, ou a gente utilizar aí as multas para ciclofaixas, ok, também podemos utilizar as multas, grande parte delas, né, para que a gente possa abrir acessos aí das ciclofaixas. E um problema importante também a ser discutido é a questão dos corredores de ônibus em locais onde tem muito pouco fluxo dos ônibus. Então, a gente estava vendo alguns levantamentos, né? A Perimetral e a Sertório, os ônibus, eles têm alguns horários que tem até um fluxo, mas passa a maior parte do dia ocioso o corredor do ônibus, e talvez não, passando os corredores de ônibus para a lateral direita, né, o fluxo dos ônibus botando para a direita, a gente consiga fazer com que o trânsito flua e, ao mesmo tempo, também abrindo as ciclofaixas, né? Então, a gente acredita que dá para, sim, organizar melhor e fazer com que mais modais possam ser utilizados e de acesso às pessoas. Nós recebemos aí de um taxista, né, até que é nosso candidato a vereador, a criação do aplicativo municipal para os táxis, né, parecido com o que tem no Rio de Janeiro e em São Paulo, também para que a população em si ela possa também acessar, ser mais acessível o táxi para os usuários aqui na cidade de Porto Alegre, que hoje, diante dos aplicativos, acabou criando também um distanciamento muito grande e se tornando um pouco mais caro para o usuário acabar utilizando o táxi. Bem, muito obrigado, candidato. Vamos então agora para a pergunta da nossa colega Brenda Parmegiani, da equipe Vida Urgente. Gostaria de fazer um questionamento também. Obrigada, Edu. Boa noite, candidato Chanderli. Durante os workshops Vida Urgente, com várias das escolas, muitas das gurias relataram algumas inseguranças para circular pela nossa cidade. Isso muito por uma questão de gênero, né? Então, enquanto os guris ganham autonomia das famílias mais cedo, né, pais e mães se preocupam um pouco menos porque se sentem mais seguros por serem homens, as gurias já sentem mais medo e as próprias famílias não deixam que elas façam percursos a pé, por exemplo, ir até a escola, ou no caso das atletas como a Bruna, às vezes ir até o clube fazer o seu treino, né? Então, a gente queria lhe ouvir que tipo de política pública, né, poderia ter na sua gestão para que nós tivéssemos mais segurança para as meninas e mulheres na nossa Porto Alegre circularem aí e voltarem para casa em segurança. Obrigada. Vou botar no mute aqui que deu um furacão aqui na garrafa voando. Deixa eu tirar aqui, tá entrando. Ai, meu pai. O que eu fiz aqui? Apagaste a câmera. Aí, agora tá legal. É que eu fui tirar entrou o WhatsApp, né? E aí eu fui tirar o WhatsApp e acabei abrindo o WhatsApp. Até me perdi. Tá, segurança.
A questão, se a Brenda me permite recapitular. Não, eu entendi, eu lembrei. É que eu fiquei Legal. confuso aqui na hora que perdi a tela. Tá. A segurança ela é extremamente importante, então nós vamos trabalhar com que os ônibus possam, né, principalmente à noite, né, que é um horário mais suscetível, né, a criminalidade ela gosta do escuro, ela gosta, né, até o nosso delegado Fernando ele sempre cita isso, né, que o ladrão, aquela pessoa de má índole, ela gosta do escuro, gosta das ruas mal iluminadas. Então o serviço de zeladoria ele é extremamente importante na cidade porque ele faz parte da prevenção da segurança. Então, se tu tem as ruas escuras, né, ela está suscetível aí ao marginal e é preocupante mesmo. Eu sou pai de uma menina, né? A gente também fica sempre protegendo bastante, né? Mas isso daí a violência não está só para as mulheres, tá? A violência está dada para todo mundo. Então a gente pretende trabalhar com isso, né? À noite, né? No mínimo os ônibus também poder parar em locais mais próximos das casas das pessoas. Então, como uma lotação, né? A gente escolheu o local para poder parar e não precisar se deslocar aí talvez 200, 300, 500 metros, né? Que pode ser aí crucial até para a vida, né? Dessa pessoa. Então, na minha família já teve casos de violência, assim, então a gente sabe o quanto é importante, né, cuidar, dar a garantia de segurança. Nós também pretendemos reforçar a nossa guarda municipal. A gente sabe o papel importante que ela tem dentro das comunidades, com o fortalecimento até das patrulhas. Então, hoje a gente tem um déficit de mais de 400 guardas na cidade. Os cargos estão ali aguardando a nomeação dos guardas. Vou tentar chamar de batalhão, né, para poder ficar mais fácil. A cidade está dividida em 2 batalhões, né, mas não é essa a nomenclatura. E aí os deslocamentos são bem distantes, né, com poucas viaturas também. Eu tive o prazer, quando o deputado, poder destinar 7 viaturas para a Guarda Municipal e ajudar a esse patrulhamento, né, e esse cuidado. A gente também tem que trabalhar fortemente com os dados, então nós vamos criar uma rede de observatório que trata também da questão da segurança. Essa rede de observatório ela vai tratar do trânsito, ela vai tratar de todos os temas e vai ser fundamental. Todo mundo fala hoje que o petróleo do século XXI é os dados, né? Só que o petróleo, ele na sua essência, né, ele purinho, ele não serve para nada, né? Ali, talvez só para queimar, né? Então a gente tem que pegar esses dados e transformar em políticas públicas. Então isso é fundamental, a gente ter essa coleta de dados para a gente conseguir combater aí a criminalidade. Claro que o todo, né, da segurança, ela não está só voltada na prefeitura, mas é onde acontece, né, é onde nós vivemos, e a prefeitura tem que ter essa participação. Com esses dados, nós vamos ser mais efetivos, né, nas ações concretas de combate à criminalidade, de ações, até direcionamento de câmeras, né, em que vias são mais importantes, né, pegando os dados aí da integração, fortalecimento do GGIM, né, que é o Gabinete de Gestão Integrada do município, possa acontecer essa troca de dados, de informações até com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com as secretarias envolvidas, os serviços urbanos, né, que é fundamental ter essa relação, pegando esses dados e transformando eles em políticas públicas que possam dar aí garantias, né, e como aí no caso da segurança, principalmente para nossas mulheres, nossas crianças, nossos jovens. Obrigado, candidato. Vamos então para a pergunta do Henrique Santana, do Colégio Leonardo da Vinci, Beta. Boa noite, candidato. Estão me ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Perfeito. A minha pergunta é sobre o planejamento da cidade de Porto Alegre e como isso afeta o trânsito.
Hoje em dia, o que a gente vê é um alto movimento no transporte coletivo e também de carros durante a manhã, das periferias da cidade para o centro, e também por volta das 6 da tarde, que é do centro para as periferias. Isso poderia ser solucionado com mudanças no plano diretor ou até soluções mais simples, como mudar os sentidos das avenidas dependendo do horário, como já ocorre, por exemplo, na Zona Sul de Porto Alegre. Eu queria saber qual a tua visão sobre isso e como tu pensaria em solucionar esse problema da alta carga nas avenidas e nas ruas durante esses 2 horários de pico. Obrigado. Uhum. A próxima gestão, ela tem que preparar aí o que nós queremos a Porto Alegre aí para mais 10 anos. Então, a cidade, ela vai mudando rapidamente. Em 10 anos muda muita coisa. E o plano diretor, ele é fundamental aí nessa construção. Então, nós temos aqui, para a gente tentar solucionar esses problemas crônicos, né, de vias de acesso, principalmente aí nos horários de pico, onde fica esse autocongestionamento, realmente fazer uma discussão bem aprofundada. E aí, por isso que tem que ser levado em conta os dados que hoje a prefeitura detém, que muitas vezes ela guarda as 7 chaves. E nós queremos justamente dar transparência a todos os dados, mesmo que seja ruim para a prefeitura, para a administração, seja contrário a ela, porque a transparência, ela ajuda bastante a mostrar a seriedade, né, de que a administração pública ela está levando a sério. Então, no plano diretor, nós vamos levar em consideração bastante, nós vamos aprofundar muito para a gente achar as alternativas. E se a gente tiver que bater na bancada gaúcha para buscar recursos federais, se a gente tiver que bater nos ministérios, se a gente tiver que correr atrás de qualquer lugar para que a gente consiga achar recursos, né, para a gente poder fazer essas melhorias de acessos nessas vias principais, para a gente poder diluir tanto o trânsito, melhorar a mobilidade, fazer com que tenha mais ciclofaixas, para que as linhas articulares elas possam chegar nos portais da cidade, e aí tentando fazer com que o pessoal vá mais para o transporte coletivo. Nós vamos correr atrás disso, né? E nessa discussão do plano diretor a gente vai ajudar, vai dar todas as armas para que todos aqueles que têm interesse na promoção da melhoria da mobilidade urbana da cidade de Porto Alegre possam trazer sua contribuição e a gente achar o melhor caminho possível para a solução de problemas crônicos, né? Então, são problemas que provavelmente não são difíceis, não são fáceis de resolver, porque se fosse fácil, né, provavelmente já teria sido resolvido. Então, tem que ter uma discussão bem séria, bem aberta e achar aí dentro dessa discussão do plano diretor os melhores caminhos para achar os recursos para os investimentos e aí com isso solucionar, seja parcialmente ou já totalmente os problemas. Obrigado, candidato. Aqui os nossos voluntários, eles são muito apaixonados pela causa da mobilidade segura. Então, o nosso voluntário Bernardo quis uma réplica, vai fazer uma nova pergunta. Obrigado, Edu. Voltei. Eu queria fazer uma pergunta, candidato, que eu fiz para outro candidato nesses nossos debates, que é relacionado à acessibilidade para pessoas que tenham dificuldades de locomoção, sejam físicas ou não, né? Queria saber se o senhor prevê no seu plano e quais seriam essas previsões para facilitar o transporte seguro, o transporte e a locomoção, né, mobilidade no geral, seja em calçadas ou com os veículos em si, para pessoas que tenham dificuldades de se locomover. Obrigado. Estava esperando essa pergunta. A gente já tem um compromisso da criação da Secretaria de Acessibilidade e do Idoso. Por quê? Hoje nós temos um estudo que é em torno de 23%, 24% da população de Porto Alegre são pessoas com deficiência. E se a gente agregar os nossos idosos, a cidade está envelhecendo,
A gente também tem que se preocupar com a acessibilidade, né, dos idosos, mais de 1/3 da população de Porto Alegre que necessita de acessibilidade. E hoje a gente circula no centro, né, é buraco em cima de buraco, a cidade já está bem descuidada, né, nesse sentido. Então nós vamos jogar assim uma luz sobre essa política pública, que ela é muito cara, né, e ela é muito importante. Então nós vamos trabalhar fortemente para desenvolver as rampas de acesso às faixas. Então eu estive com um dos nossos candidatos a vereador que também tem baixa visão. Nós temos uma travessias no local do Santa Luzia, né, que é referência para o deficiente visual, e a travessia ali, para ele poder apertar o botão, né, ele cai dentro de um buraco. É impressionante, né, tu ter no local onde é referência para a pessoa com baixa visão ou para o deficiente visual, e aí não tem a travessia, né? A gente descobriu também que a Farrapos só possui uma rampa de acesso das paradas de ônibus, e ela não é bem na faixa de segurança, ela é para lateral. Então o cadeirante ele tem que ir no meio quase dos carros ali, arriscando abrir o sinal e ele tentar subir a rampa, só em uma parada. Então, só demonstra que no plano diretor não foi levado em consideração a questão da acessibilidade até hoje. E até ali, entrando para o Henrique, também, que fez a pergunta antes do Bernardo, a gente vai levar também para a questão do plano diretor, a gente vai levar fortemente também a questão da acessibilidade. Então, nós temos que trabalhar na acessibilidade das pessoas, né, para acessibilidade no seu deslocamento. A central de intérpretes também para os surdos, ela é fundamental. E aí, na questão do transporte público, a gente tem muita reclamação sobre os ônibus, né, que poucos são acessíveis, e alguns deles não funcionam, nem as rampas, né, não sobe, ela não desce, enfim, ela é travada. Alguma reclamação também de que motoristas não param, né, para a pessoa, porque daí tem, né, atrasa o pessoal, e o pessoal fica incomodado ainda quando chega uma pessoa com deficiência. Então, até aumentando o risco aí, a insegurança, né, das pessoas que possuem algum tipo de deficiência. A gente tem pensado, a gente não está concretizado ainda, parecido com em alguns outros locais aí do mundo, como seria umas vans, né, próprias, elas em locais estratégicos da cidade, para ser o transporte acessível para as pessoas que têm deficiência. Então, principalmente falando dos cadeirantes, que passam a maior dificuldade aí com o transporte público. E a gente pensa daí, com a flexibilização da frota, né, a propriedade de frota, a gente consegue fazer com que tenha também esse tipo de serviço. É embrionário, mas a gente pensa nesse sentido que talvez seja o caminho, já que os ônibus não estão funcionando com acessibilidade, né? Então, ter essas vans, né, estrategicamente, diante dos dados também que a gente vai conseguir levantar aí com a nossa rede de observatório, para a gente saber os pontos onde tem maior necessidade, e aí com isso ser mais efetivo nessa política, e proporcionando aí a pessoa com deficiência, com baixa locomoção, poder ter acesso aí ao serviço público de mobilidade. Obrigado, candidato. Bom, foram muito interessantes as questões levantadas aqui hoje. Parabéns, pessoal, por esse momento de reflexão em defesa da vida. Para encerrarmos, então, o candidato João Derli tem até 3 minutos para fazer a sua fala final. João? Bom, eu gostaria de agradecer muito, obrigado pela oportunidade de conversar, um bate-papo muito gostoso, né? E quando a gente fala de vida, né, a gente tem que tocar na questão da saúde, foi tocado da acessibilidade, foi tocado
na questão da mobilidade, que é mais segurança, enfim, né? Foi muito legal esse bate-papo e ver a gurizada também aí afiada, né? Me botando em cima que eu digo, né? Mas eu gostei muito e a gente tem levado a sério, sim, a questão da mobilidade. A gente sabe que temos problemas crônicos, alguns problemas que dá para ser solucionado a curto prazo, né? Porque, como a Disa falou no início, né? Que os jovens, eles não são futuros, eles são presentes, né? A gente precisa tentar achar soluções desde agora, né? E a gente tem trabalhado justamente para isso, tem estudado bastante, tenho escutado muita gente e a gente tem muito para contribuir para a cidade de Porto Alegre, e eu creio que a gente pode fazer aí um belo trabalho, desenvolvimento da cidade, porque aqui onde a gente vive, aqui que a gente quer que as pessoas possam ter o seu negócio, aqui que as pessoas possam se desenvolver, onde possam andar com segurança, onde possam ter acessibilidade, onde possam ter uma vida melhor. Então, eu sei tudo que vocês passam, né, e que as outras pessoas passam, a gente também acaba vivendo, né, com a nossa família. Meus pais moram aqui, meus filhos estão sendo criados aqui, nasci e me criei aqui na cidade de Porto Alegre, e a gente vai ter esse compromisso, tanto que eu tive no tatame, vou ter também aí na administração da cidade de Porto Alegre. Não tenho um belo discurso, mas eu tenho muito trabalho, né, e eu tenho certeza que, juntamente com o delegado Fernando, a gente vai fazer aí a Porto Alegre voltar a sorrir. Muito bem. Bom, desculpa, deixa eu só deixar meu site, né? Quem quiser conhecer um pouquinho mais das nossas propostas, né? O site joanderli.com.br, né? Daí pode conhecer um pouquinho mais as nossas propostas, o que a gente tem feito de agenda, o que a gente pensa para Porto Alegre e até contribuir conosco, né? Então, aquele que quiser contribuir, dar ideias, né? Algumas soluções, ela é um espaço muito bom para que a gente possa conversar. se o senhor quiser, candidato, deixar o seu site no chat, caso o pessoal queira olhar, eu dou essa sugestão, e o pessoal pode copiar dali. Vamos botar aqui. Tá aqui. Bom, tá aqui. Pá. Fica então o nosso muito obrigado ao candidato João Derli, do Republicanos, pela disponibilidade de participar conosco do Voto pela Vida e por valorizar o que a juventude Vida Urgente tem a contribuir com a nossa cidade. Deixo o nosso muito obrigado também a todos os jovens que estão conosco hoje. Este projeto é de vocês, para vocês e feito por vocês. Hoje, vocês mostraram a vontade de participar da construção de Porto Alegre que queremos. Obrigado, pessoal. Nos vemos novamente amanhã, quando receberemos a candidata à prefeitura pelo PCdoB, Manuela Dávila, para mais um bate-papo cheio de vida. Até lá. Muito bem.